Tudo começou com uma onda de choque em Washington. A morte de Dick Cheney, o vice-presidente mais influente da história moderna dos Estados Unidos, causou repercussões muito além das fronteiras do país. Para muitos dentro do Pentágono, o seu falecimento foi mais do que o fim de uma era. Foi o capítulo final de uma doutrina que outrora definiu o alcance dos Estados Unidos, o seu domínio e o seu implacável sentido de propósito no cenário global. Nas sombras da administração, Bush-Cheney construiu o plano para o que o século XXI chamaria de supremacia americana. A sua carreira estendeu-se por 2 gerações de poder, servindo tanto sob George H. W. Bush como sob George W. Bush, moldando decisões que redesenharam o mundo pós-Guerra Fria. Foi Cheney quem arquitetou a intervenção dos Sequoias na Guerra do Golfo, um conflito que redefiniu a estratégia militar após o colapso da União Soviética. Quando as Torres Gêmeas caíram naquela manhã sombria de 11 de setembro de 2001, foi Cheney quem apoiou o conceito da guerra ao terror. A mídia o chamou de arquiteto da vingança, a mente que transformou o caos em ação. A sua lógica era fria, quase cirúrgica. Após os ataques ao Pentágono e ao World Trade Center, símbolos do poder militar, político e econômico dos Estados Unidos, a questão não era se os SA responderiam, mas como. Pela primeira vez, os Estados Unidos enfrentavam um inimigo invisível. Não havia país para invadir, nem capital para atacar. A resposta de Cheney foi redesenhar o próprio mapa da moralidade, dividir o planeta em eixo do bem e eixo do mal. O Afeganistão, o Iraque e a Líbia tornaram-se campos de teste para uma nova ordem global, uma ordem em que o poder americano não esperava por permissão. Os críticos mais tarde chamariam isso de arrogância. Os apoiadores chamaram de destino. De qualquer forma, a visão de Cheney transformou Washington no tomador de decisões definitivo das primeiras guerras do século. Sob sua influência, as Forças Armadas dos Sequoias tornaram-se uma ferramenta de dissuasão e domínio. A invasão do Afeganistão no final de 2001 marcou o início da guerra mais longa dos Estados Unidos, que durou 2 décadas e remodelou as alianças em todo o mundo. A invasão subsequente do Iraque, justificada por alegações de armas de destruição em massa, desencadeou controvérsia e divisão, mas também reforçou uma mensagem clara: os Estados Unidos agiriam para proteger o seu povo, mesmo que ficassem sozinhos. Para milhões de pessoas que assistiam em todo o mundo, Cheney personificava a força dos Estados Unidos. Ele não era carismático nem interessado no teatro da política. Ele agia como um comandante numa guerra silenciosa, onde briefings de inteligência substituíam aplausos e o poder se movia a portas fechadas. Mesmo quando a campanha no Iraque vacilou e nenhuma arma nuclear foi encontrada, a sua doutrina permaneceu inalterada: nunca mostrar fraqueza. Na sua mente, hesitação era um convite ao ataque. À medida que a notícia da sua morte se espalhava, analistas em Washington refletiram sobre a ironia: um homem outrora acusado de ser demasiado poderoso, agora lembrado como a última figura que realmente compreendeu o custo da liderança. Ele acreditava na força dos Estados Unidos, disse um general reformado a Reuters, e nunca se desculpou por usá-la. Hoje, à medida que novos conflitos geopolíticos eclodem, desde as manobras de Moscovo na Venezuela até a crescente assertividade de Pequim, a filosofia de Cheney parece reviver. A sua sombra permanece em cada porta-aviões, destacado cada ataque com drones autorizado, cada sussurro de ação preventiva debatido na sala de situação. A doutrina que ele construiu, a crença de que a paz só é preservada através de um poderio incomparável, ainda orienta a estratégia americana. No final, a sua morte não foi um recuo para a memória, mas um lembrete do sistema, que ele ajudou a forjar um mundo onde os Estados Unidos lideram porque ninguém mais pode. E à medida que as tensões globais aumentam, mais uma vez, uma pergunta ecoa pelos corredores do poder:
Quem levará a vontade de ferro de Dick Cheney para a próxima era de domínio americano? O terremoto político que se seguiu à morte de Dick Cheney teve o seu epicentro, não em Washington, mas na cidade de Nova York. Uma onda de ansiedade varreu a nação quando as manchetes foram divulgadas. Zohran Mamdani, um legislador estadual de 34 anos de ascendência indiana e fé muçulmana, era agora o principal candidato a se tornar o primeiro prefeito abertamente socialista na história da maior cidade dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, um país construído com base na livre iniciativa e na iniciativa privada, a ideia era quase impensável. A cidade que simboliza o próprio capitalismo, sede de Wall Street e das Nações Unidas, estava de repente a flertar com uma ideologia política outrora considerada inimiga dos Estados Unidos. A Reuters chamou-lhe um ponto de viragem para a América urbana. Para muitos conservadores, era algo muito mais sombrio, a lenta infecção do socialismo no coração da República. A ascensão de Mamdani foi meteórica. Nascido em África, filho de pais indianos, criado em meio às dificuldades da vida de imigrante, ele encarnava o sonho multicultural que os Estados Unidos outrora celebravam. Mas a sua mensagem era tudo menos tradicional. Ele prometeu congelamento de aluguéis em toda a cidade, transporte público gratuito e mercados de alimentos subsidiados para os pobres, uma revolução econômica que parecia mais Havana do que Manhattan. A sua plataforma tocou milhões de nova-iorquinos frustrados, afogados em aluguéis altos, desigualdade e fadiga social. Em poucos meses, os vídeos online de Mamdani explodiram. A sua conta no TikTok, impulsionada pelo carisma juvenil e pela retórica populista, alcançou mais de 15 milhões de seguidores. Numa era de política viral, ele tornou-se o rosto do que alguns analistas chamaram de a esquerda digital. As suas palavras eram inflamadas, os seus gestos comedidos, o seu tom confiante. Faremos com que a cidade pertença ao povo novamente, declarou, arrancando aplausos de estudantes e trabalhadores. Mas nas salas de reuniões de Manhattan, os alarmes soavam. O ex-presidente Donald Trump, agora de volta ao centro do poder republicano, chamou Mamdani de comunista lunático. De Mar-a-Lago, ele alertou que se Nova York caísse no socialismo, o país inteiro poderia seguir o mesmo caminho. Ele prometeu cortar o financiamento federal para a cidade se Mamdani assumisse o cargo. Chega de dinheiro dos contribuintes para experiências socialistas, bradou. A classe dominante, tanto republicana quanto democrata moderada, uniu-se em um raro acordo. Até mesmo Andrew Cuomo, democrata experiente e ex-governador de Nova York, fez campanha abertamente contra Mamdani. No entanto, as pesquisas mostravam uma realidade diferente. Entre 42% e 45% dos eleitores apoiavam o jovem socialista, enquanto os mercados de apostas lhe davam quase 90% de chance de vitória. Os números aterrorizaram Wall Street. Pela primeira vez em décadas, os investidores sussurravam sobre retirar o capital da capital financeira do mundo. O que mais fascinou os observadores não foi apenas a ideologia de Mamdani, mas o seu timing. Os Estados Unidos ainda estavam a recuperar da incerteza econômica, da fadiga política e da profunda divisão. Para muitos, a sua ascensão representava mais um protesto do que uma crença. Não é pelo socialismo que estão a votar, disse um analista da Bloomberg. É uma vingança contra um sistema que os esqueceu. Nos bastidores, a campanha de Trump estava a mobilizar-se. Assessores próximos ao ex-presidente descreveram Nova York como um campo de batalha moral. Se Mamdani vencesse, Trump usaria o momento para impulsionar a sua campanha nacional, retratando-se como o último escudo entre os Estados Unidos e o caos. Mas o simbolismo era mais profundo. A cidade das Torres Gêmeas, reconstruída das cinzas do 11 de setembro, estava novamente no centro do conflito ideológico: capitalismo versus coletivismo, liberdade versus controlo. Era como se o fantasma de Cheney estivesse a observar
julgando silenciosamente as escolhas da próxima geração. Para muitos americanos mais velhos, especialmente aqueles que viveram a Guerra Fria, a mudança parecia uma traição. Para os eleitores mais jovens, parecia uma libertação. Os Estados Unidos, outrora unificados sob a bandeira da força e do individualismo, pareciam agora estar numa encruzilhada. À medida que o dia das eleições se aproximava, a pergunta ganhava força em todas as redações e lares. Se até Nova York, o motor da riqueza dos Estados Unidos, se torna vermelha com o socialismo, o que será do resto da nação? Enquanto Nova York se preparava para uma revolta política, Washington enfrentava uma paralisia. O governo dos Estados Unidos entrou em shutdown, uma palavra que se tornou sinônimo de disfunção, mas que naquele momento simbolizava algo muito mais perigoso: um sistema paralisado pela divisão, preso entre duas visões do futuro dos Estados Unidos. Para milhões de americanos, shutdown significa mais do que manchetes. Significa salários atrasados, escritórios silenciosos em prédios federais, pesquisas paralisadas na NASA e soldados sem pagamento à espera de respostas. À medida que as luzes se apagavam nas agências governamentais, a Casa Branca estava envolvida numa batalha de força de vontade, uma luta que definiria o segundo mandato de Donald Trump e a sua promessa de restaurar a grandeza americana. O impasse foi brutal. O cerne da crise era o orçamento federal. A administração de Trump exigia um aumento dos gastos com defesa, controle de fronteiras e setores estratégicos como energia e manufatura avançada, áreas que ele considerava vitais para a segurança nacional. Os democratas concordaram em parte, mas insistiram que qualquer aumento nos gastos também deveria incluir mais financiamento para programas de saúde e sociais, incluindo o tão criticado Obamacare. Trump rejeitou a proposta, chamando-a de um cavalo de Troia para políticas socialistas. Seus partidários no Congresso ecoaram o sentimento, acusando os democratas de usar dinheiro federal para apoiar migrantes indocumentados e a dependência do bem-estar social. Não permitiremos que os contribuintes americanos financiem fronteiras abertas, declarou Trump durante um discurso televisionado para todo o país. No entanto, mesmo dentro das suas próprias fileiras republicanas, a dissidência fervilhava. A questão não era apenas o que financiar, mas como aprová-lo. No Senado dos EPA, as regras exigem 60 votos, 3/5 dos seus membros, para avançar com legislação importante. Os republicanos detinham 53 lugares. Trump precisava de 7 democratas para cruzar a linha. Nenhum o fez. E então veio a obstrução parlamentar, uma arma política tão antiga quanto o próprio Congresso. Com essa tática, um único senador pode adiar uma votação indefinidamente, falando sem parar. Alguns falaram por horas, até dias, para bloquear a proposta orçamentária de Trump. Para os seus apoiadores, isso foi sabotagem. Para os seus críticos, foi democracia em ação. A resposta de Trump foi rápida e teatral. Ele instou o Congresso a abolir completamente a regra da obstrução parlamentar, argumentando que os Estados Unidos não podiam mais se dar ao luxo de jogos processuais. Precisamos de ação, disse ele aos repórteres, não de conversas intermináveis. Os seus aliados na mídia conservadora amplificaram o apelo, retratando-o como um guerreiro lutando contra um sistema obsoleto. Mas mesmo alguns republicanos hesitaram. Eles sabiam que o poder de hoje poderia se tornar a arma de amanhã contra eles. Se acabarmos com o obstrucionismo agora, alertou um senador republicano, os democratas vão nos enterrar com ele mais tarde. À medida que o impasse se prolongava, as consequências se espalhavam. Os controladores de tráfego aéreo trabalhavam sem remuneração. Os museus Smithsonian fecharam as portas. Os parques nacionais ficaram sem vigilância e os programas de pesquisa foram congelados no meio de experimentos. O mundo assistia incrédulo, enquanto a nação mais poderosa da Terra lutava para pagar os seus próprios trabalhadores. Nos mercados, a incerteza crescia. O Dow tremia, o dólar caía,
e analistas estrangeiros sussurravam que a máquina política americana, outrora admirada por sua resiliência, agora mostrava rachaduras. No entanto, em meio ao caos, a base de Trump permaneceu leal. Eles viam nele não um disruptor, mas um defensor. Ele está lutando pelo nosso dinheiro, disse um operário de fábrica em Ohio à Fox News. Ele é o único que compreende o quanto Washington se tornou desperdiçadora. Ainda assim, o impasse trazia riscos. Quanto mais tempo durasse a paralisação, maior seria o dano à imagem dos Estados Unidos no exterior. Aliados na Europa e na Ásia começaram a questionar se Washington ainda poderia liderar com consistência. Uma superpotência não pode tropeçar na sua própria política, escreveu o The Times of London. Mas Trump, como sempre, viu a crise como uma oportunidade. Para ele, isso não era um fracasso, era a prova de que os Estados Unidos precisavam de uma liderança mais forte que não tivesse medo de enfrentar a sua própria burocracia. A paralisação tornou-se um palco para a sua mensagem que o poder, assim como o respeito, é conquistado através da rebeldia. Quando as negociações foram retomadas, Washington havia se tornado um símbolo de duas ideologias concorrentes, uma enraizada no controle governamental, a outra na autossuficiência. O conflito não era apenas sobre números numa planilha, era sobre a alma da República. E enquanto o Congresso discutia orçamentos e regras, algo mais se desenrolava silenciosamente além das fronteiras dos Estados Unidos, um desenvolvimento muito mais sinistro que logo atrairia o olhar do Pentágono para o Caribe. O Mar das Caraíbas brilhava sob uma calma enganadora, mas por baixo daquele horizonte, as grandes potências mundiais voltavam a circular umas à volta das outras. Começaram a surgir notícias, primeiro através da Reuters e mais tarde repetidas pela DW e pela Defense News, de que a Rússia estava a negociar a transferência de mísseis balísticos Oreshnik com capacidade nuclear para a Venezuela. A revelação foi explosiva. Pela primeira vez desde a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, rumores sobre o regresso de ogivas nucleares à América Latina causaram comoção em Washington. No início, as negativas do Kremlin eram previsíveis. Moscovo chamou as alegações de propaganda ocidental, mas em poucas horas, legisladores russos de alto escalão confirmaram o que o Pentágono temia: as negociações estavam em andamento. Alexei Zuralev, membro do Comitê de Defesa da Rússia, afirmou sem rodeios que a Venezuela é um aliado de confiança e pode receber sistemas estratégicos avançados se for ameaçada. Essa única frase congelou a sala do Conselho de Segurança Nacional de Washington. O Oreshnik, o míssil balístico intercontinental de última geração da Rússia, foi projetado para transportar até 6 ogivas nucleares independentes. Mesmo sem as suas cargas atômicas, o seu alcance é assustador, capaz de atingir alvos desde as Caraíbas até ao território do Zeuara, incluindo Porto Rico e o sul da Flórida. Para os estrategas do Pentágono, a mensagem era inequívoca. Moscovo estava a testar os limites da paciência do Zepaura, buscando vantagem enquanto a guerra na Ucrânia se prolongava e as sanções estrangulavam a sua economia. A Venezuela, sob Nicolás Maduro, rapidamente abraçou a atenção. Em declarações à televisão estatal, Maduro descreveu a parceria como uma relação de serenidade, confiança e fraternidade. Elogiou a Rússia como uma superpotência não egoísta, que respeita a soberania das nações. Uma crítica velada aos Estados Unidos. O seu tom era calmo, mas a sua mensagem era desafiante. Para um país paralisado pela inflação e pelo isolamento internacional, aliar-se a Moscovo significava poder, ou pelo menos a ilusão de poder. Mas os analistas estavam céticos. A Rússia mal consegue sustentar a sua logística de guerra na Ucrânia, disse um especialista em defesa à Al Jazeera. A ideia de transferir sistemas nucleares para o exterior é mais teatro político do que realidade militar. No entanto,
Na linguagem da geopolítica, a percepção pode ser tão poderosa quanto a posse. Para Washington mesmo, o rumor de mísseis russos no hemisfério ocidental exigia uma resposta. Em 48 horas, imagens de satélite detectaram atividade incomum perto das bases navais da Venezuela. Drones de reconhecimento do Semaito Sequeikusa começaram a patrulhar a área, enquanto o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, atravessava o Estreito de Gibraltar, em rota direta para o Caribe. Oficialmente era uma implantação de rotina, extraoficialmente era um aviso. A última vez que um grupo de porta-aviões americanos se aproximou tanto das águas venezuelanas foi para deter bombardeiros nucleares russos em 2018. Para os Estados Unidos, a doutrina permanece inalterada. Nenhuma potência hostil irá posicionar armas estratégicas ao alcance das costas americanas. Dentro do Pentágono, analistas reviveram um termo antigo, Monroe 2.0, referindo-se à doutrina Monroe, que outrora impedia a interferência estrangeira nas Américas. Agora, no século XXI, a lógica estava a regressar com contornos mais nítidos. A portas fechadas, os briefings dos serviços secretos pintaram um quadro assustador. Havia rumores de que técnicos russos tinham chegado a Caracas. Manifestos de carga sugeriam que caixas pesadas, rotuladas como componentes aeroespaciais, tinham passado pelo porto de La Guaira. Embora não confirmado, foi o suficiente para a Casa Branca intensificar a vigilância e alertar discretamente os parceiros da OTAN. O Kremlin quer projetar alcance global novamente, disse um funcionário a Reuters. Mas eles estão a brincar com fogo e os americanos não vão pestanejar. Maduro, sentindo a tensão, reforçou a retórica. A era do domínio unilateral acabou, declarou ele, diante de uma multidão que agitava bandeiras venezuelanas e russas. Não somos colônia de ninguém. A multidão aplaudiu, mas em Washington suas palavras soaram como uma provocação. Para o Pentágono, o cenário era claro. Independentemente da existência ou não dos mísseis, a ameaça por si só justificava uma ação. Exercícios conjuntos começaram entre o Comando Sul do Zicobiaira e forças aliadas na Colômbia e em Porto Rico. A vigilância aérea intensificou-se sobre o Caribe. Contra-torpedeiros americanos reposicionaram-se perto de pontos estratégicos. A mensagem era inequívoca. Qualquer tentativa de implantar sistemas com capacidade nuclear a uma distância de ataque do território continental dos Euntelwaisiora seria recebida com força avassaladora. O impasse reavivou um fantasma familiar, não o de Dick Cheney, mas o de John F. Kennedy. 60 anos depois, o enredo parecia assustadoramente semelhante: mísseis russos à América Latina e um presidente americano a enfrentar uma escalada. Mas desta vez o tabuleiro de xadrez era muito mais complexo, emaranhado por guerra cibernética, sanções e alianças híbridas. Nos corredores do Pentágono, um estratega resumiu a situação de forma sombria. Não estamos mais na Guerra Fria. Estamos em algo ainda mais frio, uma competição permanente sem regras. E quando o USS Gerald Ford entrou nas águas do Caribe sob um sol escaldante e alta tensão, a pergunta voltou ecoando pelo aço e mármore de Washington. Isso é um blefe de Moscovo ou o início de um novo confronto no quintal dos Estados Unidos? Enquanto o Caribe ficava tenso com rumores de mísseis russos, outro campo de batalha a milhares de quilômetros de distância continuava a definir o equilíbrio de poder do século XXI. No leste da Ucrânia, a cidade de Pokrovsk tornou-se o mais recente símbolo de resistência, um nome sussurrado em reuniões militares e estúdios de televisão como o local onde o rumo da guerra poderia mudar. De acordo com a Reuters e a DW, quase um terço de todos os combates atuais entre as forças russas e ucranianas concentravam-se em torno deste único ponto. A razão era simples, mas estratégica.
Quem controla? Pokrovsk controla a linha de abastecimento logístico que liga Donetsk ao norte industrial. Para Moscovo, isso significava uma porta de entrada para o domínio total na região de Donbass. Para Kiev, significava sobrevivência. O presidente Volodymyr Zelensky, enfrentando imensa pressão interna e externa, convocou uma reunião especial com representantes da OTAN em Kiev esta semana. Líderes e ministros da defesa da Alemanha, França, Itália e Reino Unido participaram. O tom foi educado, mas tenso. Zelensky expressou gratidão pelas entregas de armas mísseis Storm Shadow da Grã-Bretanha, sistemas de defesa Patriot da Alemanha e projéteis de artilharia financiados pelos Estados Unidos. Mas sua mensagem foi inequívoca. A Europa deve decidir se quer que a Ucrânia vença ou apenas não perca. As suas palavras foram contundentes. Pela primeira vez, ele confirmou que a Ucrânia havia iniciado a produção interna de mísseis Flamingo e drones de combate com a meta de produzir de 6 a 800 unidades nos próximos meses. Foi uma declaração de resiliência, mas também um aviso sutil ao Ocidente que Kiev não esperaria mais eternamente pelos suprimentos. Aprendemos a sobreviver com o que construímos, disse Zelensky com voz pesada, mas desafiadora. No entanto, por trás das portas fechadas, a frustração era palpável. Milhares de milhões em ativos russos continuam congelados em bancos ocidentais. A Ucrânia exigiu esses fundos, ou pelo menos os juros gerados, para financiar a reconstrução e a produção militar. A Europa hesitou com medo de ultrapassar limites legais e diplomáticos. Se dermos esse passo, disse um funcionário da UE à BBC, Moscovo retaliará economicamente e talvez além disso. Entretanto, a posição de Washington endureceu. Sob a liderança de Trump, os Estados Unidos reafirmaram o seu compromisso militar e financeiro com Kiev, mas pressionaram por resultados. Os relatórios do Pentágono enfatizaram a eficiência e a transparência, cada míssil rastreado, cada dólar contabilizado. Estamos a apoiar um parceiro em guerra, não a financiar um projeto sem fim, disse um oficial sênior anônimo ao The Wall Street Journal. No campo de batalha, a Rússia intensificou seus ataques. Os projéteis de artilharia choviam sobre a frente, enquanto drones fabricados no Irão atacavam infraestruturas muito atrás das linhas ucranianas. Em resposta, a Ucrânia ripostou com precisão, destruindo depósitos de abastecimento, postos de comando e redes ferroviárias vitais para a logística de Moscovo. O som do conflito já não era distante, ecoava na política europeia. A Alemanha e a Dinamarca anunciaram planos conjuntos para fabricar armas dentro do território ucraniano, uma medida vista por Moscovo como uma provocação direta. O Kremlin chamou-lhe um ato de militarização industrial. Analistas alertaram que essa medida, embora estratégica, confundia a linha entre apoio e participação. Ainda assim, representava um novo capítulo, a Europa já não era apenas uma observadora. Para os ucranianos comuns, o custo era insuportável. O horizonte de Pokrovsk, outrora pontilhado de fábricas, agora brilhava em vermelho sob bombardeamentos constantes. Famílias inteiras viviam no subsolo, suas vidas medidas por sirenes e apagões. No entanto, em meio à fumaça e ao medo, o espírito nacional permaneceu firme. Um oficial ucraniano entrevistado pelo Defense News disse simplesmente: "Estamos lutando pelo direito de respirar ar livre. É tudo." Do outro lado do Atlântico, as autoridades americanas observavam atentamente. Cada contraofensiva ucraniana, cada recuo russo era um teste à determinação ocidental. Para muitos estrategas, esta não era apenas a guerra da Ucrânia, era a linha da frente do mundo livre. Se a Ucrânia caísse, isso encorajaria todas as potências rivais que observavam de Pequim a Teherão. Se resistisse, reafirmaria a ordem pós-guerra, construída sob a liderança americana. Mas, enquanto os estrategas da OTAN debatiam até onde deveria ir o apoio, surgiu outra crise silenciosa. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán,
há muito acusado de simpatizar com Moscovo, tinha um encontro marcado com Trump em Washington. Oficialmente, o tema era sanções energéticas. Na realidade, era sobre influência. Orbán argumentou que as sanções às gigantes petrolíferas russas Rosneft e Lukoil estavam a prejudicar a Europa Oriental. Trump, pragmático como sempre ouviu. Ele compreendeu a lógica da influência. O sofrimento da Europa poderia se tornar um ganho para os Estados Unidos. Ainda assim, a reunião causou arrepios em Bruxelas. Se a Hungria rompesse com a aliança, a unidade da OTAN poderia se fragmentar. É exatamente isso que Putin quer, alertou um diplomata sênior à DW. A guerra na Ucrânia não se limitava mais às trincheiras, estava se espalhando para salas de reunião, parlamentos e palácios presidenciais. No final do outono, enquanto drones zumbiam sobre Pokrovsk e a primeira neve cobria o campo de batalha, a mensagem era clara: o conflito não era apenas sobre território, mas também sobre ideologia. Os Estados Unidos, mais uma vez, viram-se a desempenhar o mesmo papel que desempenhavam há um século o arsenal da democracia, a última barreira entre a liberdade e o medo. E enquanto as palavras de Zelensky ecoavam pela sede da OTAN, uma verdade emergiu da névoa da guerra. O destino de Pokrovsk poderia determinar o destino da própria Europa. Enquanto a fumaça subia das ruínas de Pokrovsk, um tipo diferente de tempestade se formava em toda a Europa. O continente que antes defendia a unidade, agora lutava contra a desilusão, a identidade e o medo. A Alemanha, há muito considerada a bússola moral da União Europeia, estava se voltando para dentro. A ascensão de Friedrich Merz, líder conservador da União Democrata Cristã, marcou o fim simbólico da era da compaixão de portas abertas de Angela Merkel. O tom de Merz era mais incisivo, mais desafiador. Ele pediu deportações em massa de refugiados sírios e exigiu um retorno à ordem europeia. Em seus discursos, acusou o legado de Merkel de inundar a Alemanha com instabilidade. A guerra na Síria não é mais nossa responsabilidade, declarou em Berlim. Suas palavras tocaram profundamente os eleitores cansados das tensões econômicas e da divisão social. O que Merkel outrora chamou de responsabilidade moral, Merz agora descrevia como um erro estratégico. De Paris a Varsóvia, vozes semelhantes ecoaram fronteiras mais rígidas, nacionalismo em ascensão, otimismo cosmopolita em declínio. Em todo o continente, os políticos prometeram segurança em vez de solidariedade. O debate sobre a migração, que antes definia a Europa moral, tornou-se uma medida de sobrevivência política. Em Bruxelas, os líderes da Comissão Europeia avançaram com o seu plano de alargamento para 2030, com o objetivo de integrar a Albânia, Montenegro, Moldávia e até a Ucrânia. No entanto, surgiram dissidências internas. A Hungria e a Eslováquia opuseram-se abertamente à adesão de Kiev, argumentando que a União já estava suficientemente fragmentada. A unidade que outrora fez da UE um pilar do poder ocidental agora tremia sob lealdades concorrentes e fadiga econômica. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump revelou o que chamou de roteiro temporário para a paz no Oriente Médio. A sua proposta, apresentada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, previa uma força internacional de 2 anos a ocupar Gaza, de 2026 a 2028. Segundo o plano tropas lideradas pelos EUAS, com contribuições de nações neutras, iriam impor um cessar-fogo, desarmar facções militantes e supervisionar a reconstrução financiada pelo Banco Mundial e pelo FMI. Era ousado, controverso e inequivocamente americano. A paz, disse Trump num discurso televisionado, requer força e somente a força pode reconstruí-la. O Egito e a Jordânia se opuseram imediatamente à ideia, cautelosos com a presença de tropas estrangeiras em território árabe. A autoridade palestina chamou-a de novo protetorado.
Mas em Washington, muitos viram isso de forma diferente, um retorno do domínio dos Ikazima-SY em regiões abandonadas pelos governos anteriores. Para o Pentágono, a lógica era simples. Após 2 décadas de guerras dispendiosas, os Estados Unidos aprenderam que a retirada total deixa um vácuo que rivais como o Irã e a Rússia estão ansiosos para preencher. Agora, sob a renovada assertividade de Trump, a velha doutrina da dissuasão estava de volta. Porta-aviões americanos patrulhavam o Mediterrâneo. Bombardeiros estratégicos sobrevoavam o Golfo e os fornecedores do setor de defesa aumentavam a produção mais uma vez. Para o mundo, era uma visão familiar. Quando a instabilidade aumenta, os Estados Unidos voltam a assumir o comando. A era da hesitação acabou, dizia um artigo no The Wall Street Journal. O mundo ainda gira em torno de Washington. Ao mesmo tempo, a América Latina estava a sofrer com seus próprios tremores. O Peru rompeu relações diplomáticas com o México, acusando seu vizinho de abrigar fugitivos políticos. O que começou como uma disputa regional, agora sugeria algo maior, uma linha de falha ideológica cada vez maior entre as nações alinhadas com os Inés-Salwa e aquelas que se aproximavam de Moscou e Pequim. Para Washington, essas fraturas eram oportunidades. Cada crise era mais um lembrete de que a influência americana, embora testada, continuava insubstituível. Mesmo em meio à polarização e ao caos interno, os Estados Unidos ainda mantinham o equilíbrio de poder. De Kiev a Caracas de Berlim, a Gaza, todas as decisões, todas as alianças e todos os confrontos ainda giravam em torno do mesmo centro gravitacional, a vontade americana. Era o mesmo princípio que Dick Cheney outrora encarnou, a mesma visão levada adiante por todas as administrações que acreditavam que a paz só poderia ser garantida através de uma força inigualável. Os rostos podem ter mudado, a retórica evoluiu, mas a arquitetura do poder concebida em Washington e projetada em todo o mundo perdurou. E enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, pintando o céu com as cores do império e da incerteza uma verdade, permaneceu constante quando o mundo treme e ainda olha para os Estados Unidos. Dos corredores de Washington, às ruas de Kiev e das selvas da Venezuela, aos desertos de Gaza, todas as falhas do mundo atual levam a uma realidade inegável: o poder americano ainda define a era. Amado ou temido, desafiado ou imitado, os Estados Unidos continuam a ser o eixo em torno do qual gira a história moderna. A morte de Dick Cheney lembrou ao mundo uma época em que a determinação americana era inquestionável. A ascensão de Zoran Mamdani revelou o quanto a sua democracia se tornou dividida. A crise do encerramento expôs a fragilidade das suas instituições, enquanto a tensão dos mísseis nas Caraíbas e a guerra na Ucrânia provaram que a sua força militar ainda é a palavra final na dissuasão global. A Europa vagueia, a Ásia calcula e o Médio Oriente arde, mas todos os líderes aliados ou adversários medem o seu próximo passo pela resposta dos Estados Unidos. Não é arrogância, é estrutura. O sistema construído após a Segunda Guerra Mundial ainda se mantém porque nenhuma outra nação tem o alcance, os recursos ou a resiliência para substituí-lo. E agora, à medida que as novas políticas de Trump ecoam a antiga convicção de Cheney de que a paz é alcançada através do poder, a questão não é mais se os Estados Unidos liderarão, mas como escolherão fazê-lo. Será que reconstruirão um mundo de cooperação ou de confronto? A força trará estabilidade ou desencadeará outra Guerra Fria? Essas respostas estão a ser escritas agora em cada drone que voa, cada tratado que vacila e cada decisão tomada no Salão Oval. Portanto, se acompanhou até aqui, continue envolvido. Inscreva-se, comente e diga-nos o que acredita. O domínio americano ainda é a força que impede o mundo de desmoronar ou é justamente o poder que o empurra para o abismo?